Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. Uma conversa interessada com pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento sobre o assunto que mais nos encanta e assusta: quem nós somos. Você pode ouvir todos os convidados que tiveram a generosidade de dividir sua opinião com a gente. É só acessar o site Território Eldorado ou Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós estamos fechando a série Outros Povos, com a regente formada pela USP, estudiosa das músicas de diferentes povos, cantora e líder de um grupo musical, Magda Pucci. Boa noite, Magda. Boa noite, Celso. Quem é você? Bom, eu sou a Magda Pucci, eu sou musicista e sou também antropóloga, trabalho com músicas de várias partes do mundo, acabei me especializando nisso, sou diretora musical de um grupo chamado Mauaca, que já tem 18 anos de existência, digamos, a minha atividade principal. Já trabalhei com rádio, tive 13 anos um programa chamado Planeta Som, que tocava músicas do mundo. Dou aulas também, já dei aulas em algumas faculdades. Estou fazendo meu doutorado na Holanda em musicologia cultural e Creative and Performance em Creative Arts. E tenho pesquisado sempre as músicas do mundo e a música indígena brasileira, que é uma das minhas especialidades também, que eu venho pesquisando já há mais ou menos uns 10 anos. Antes de chegar na música, por quê? Como que você chegou na música? Me conta um pouquinho a tua trajetória, porque ok, né? Tem muita gente que estuda música, tem muita gente que até faz faculdade de música. Musicista é porque você é formada em faculdade de música, não é isso? É maestra também, ou maestrina? Sou formada em composição e regência. Isso. Eu tive a formação clássica. Então vamos lá atrás, da onde que vem isso? Por que essa paixão pela música? Desse jeito, quer dizer, porque é um jeito meio peculiar, a gente vai chegar lá, mas assim, de onde que vem? Eu comecei como uma menina do interior, cuja família achava de bom tom ter sua filha estudar num conservatório. Mas você piano. Queria ou foi empurrada? Não, era assim, vai lá. Eu gostava de música, gostava de tocar piano e comecei aos 8, 9 anos de idade a fazer conservatório. Minha irmã fazia também, enfim. A tua família já tinha uma... Não tinha nenhuma ligação com música, mas tanto a minha irmã quanto eu fizemos conservatório. Só que eu, além do conservatório, eu fazia outras atividades, eu participava de festivais de música, cantava em outros grupos. Já pequenininha? Já com 12, 13 anos, já participava de outras coisas externas ao conservatório em música popular, porque o conservatório era música clássica, né? Música erudita, Chopin, Beethoven, Mozart, né? Só que eu já curtia alguma coisa mais popular, então eu participava de uns festivais de música popular. Compondo, é isso? Compunha, fazia uns arranjos, cantava em corais cênicos, na época tinha aquela coisa de coral cênico. Você era boa assim com 12 anos? Eu não compunha com 12 anos, mas já com 17, 18 anos já fazia alguma coisa, né? Principalmente escrevia muitos arranjos já tinha um pouco essa vontade de escrever arranjos de música popular brasileira, que era o que na época se fazia muito, né? Porque naquela época os corais começaram a fazer música popular brasileira, que era uma novidade, né? Porque não se fazia música popular em corais, era só música clássica, né? Então, de repente, começou esse boom de MPB entrar dentro dos corais. E isso eram cênicos, a gente quebrou um pouco aquele formalismo do coral. E eu entrei com isso, com tudo. Tinha um grupo gostoso na cidade, a gente agitava muito isso foi muito estimulador, né? E aí, logo que eu terminei o conservatório, eu quis continuar, embora a família não fosse muito a favor. Continuar como profissão? Continuar estudando música. Mas você já imaginava como profissão? Eu queria fazer música, eu não sabia exatamente o que, se eu ia ser pianista, se eu ia cantar, se eu ia reger, se eu ia compor, eu não sabia o que. Mas eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com música. E aí eu fiquei na dúvida, bom, vou fazer uma faculdade, não sabia se entrava na Unicamp, porque a Unicamp era música popular, se eu entrava na USP, Unesp, prestei vestibular.
Passei na Unicamp, a minha família não quis deixar eu estudar na Unicamp, aí fiquei 1 ano fazendo letras em Franca. Aí no ano seguinte eu prestei USP e Unesp, passei nas 2 faculdades, aí acabei optando pela USP. E a USP era totalmente erudita, embora eu tinha uma preferência mais pela música popular. Eu sempre regi corais e durante todo o tempo da faculdade eu fui assistente do meu professor de coral, regi o coral do Museu Lázaro Segall, tinha o coral da FAO, o coral da veterinária, eu vivia regendo grupos. Só que chegou uma hora que eu falei, não quero mais isso. E o coral da veterinária é uma imagem engraçada. Tá certo? Porque era São vários bichos cantando, mas eu imagino que não seja porque o que acontecia na USP é porque todos os departamentos tinham suas atividades. E aí os corais eram uma coisa que os alunos acabavam formando, né? E a FAO, eu regi muito tempo o coral da FAO e o da veterinária. E eu achava que eu tinha que explorar um pouco mais a voz, né? Principalmente a voz coletiva, assim. Eu sempre gostei de cantar em grupo. E aí Nunca quis ser cantora? Cantora solista, assim. Eu gostava, mas não era uma coisa que me puxava, assim, eu queria ser a solista. Eu gostava de o coro, a coisa coral coletiva mesmo. Aí eu vi as mulheres búlgaras, o coral das mulheres búlgaras, que foi eu me lembro quando chegou ao Brasil, foi um estrondo, elas cantavam todas dissonantes, gutural, um som muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ouvir. Eu lembro que fitinhas passavam na faculdade, todo mundo ouvindo aquilo, fitas cassetes, e eu falei, meu, que som é esse? Que loucura que é isso? E aí aquilo me cutucou muito, eu comecei a achar que, poxa, existem outras maneiras de se fazer. Cantando, né, porque o coral das mulheres búlgaras é um coral cantado só por mulheres, mas de uma forma totalmente diferente, com muitas dissonâncias, né? E soava contemporâneo e ao mesmo tempo era tradicional, porque eram canções folclóricas. Então ele tinha uma coisa no pé do contemporâneo e ao mesmo tempo tradicional. Então aquilo me instigou muito. E aí eu fui atrás disso, montei um grupo, eu já tinha saído da faculdade, montei um grupo de ex-coralistas minhas que se interessou em experimentar esses sons. Aí comecei a ir atrás de cantos africanos, dos pigmeus, da África Central. Mas por que específico? Como é que você escolhia isso? Eu ia atrás de partituras, de gravações, de discos, de fitas, enfim, é o que eu ia buscando, as pessoas me mandavam, me achavam coisas que achavam que eu ia gostar e me mandavam. Eu ia buscando meio aleatoriamente. Era muito, na época, isso que foi 90, final 90 e pouco, era muito difícil ter acesso a esse tipo de material. Então, assim, às vezes alguém viajava para a Holanda e trazia lá algumas partituras, ou achavam umas fitas, ou uns CDs, quando tinha, que não era muito comum. Falava, Magda, acho que isso aqui pode te interessar. E às vezes eu tinha coisas interessantíssimas e às vezes, né? Nada, não. Então claro. Eu tinha uma tentativa tem uma diferença de olhar aí. Tinha uma tentativa de cantar de uma forma diferente, mas tinha uma curiosidade de conhecer outras maneiras de ver o mundo. Porque o cantar diferente é uma maneira de ver o mundo. Significa isso, então. Porque você cantar em outras línguas... É isso que me interessa. Não só outras línguas, mas... tudo, outra sonoridade, outra postura. Quando você canta em outra língua, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que se posicionar do outro lado. Não dá para você ficar na tua posição etnocêntrica ali e achar que você vai fazer igual. Mesmo que você não consiga fazer igualzinho, porque é impossível. Mesmo não, você não consegue fazer você tem que fazer esse deslocamento. Você tem que achar um jeito de cantar diferente. Você tem que entender o jeito que aquelas pessoas pensam, como elas vivem. Mas você faz o que? É um trabalho eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás das pessoas que falam a língua. Eu vou... Sensorial. Tem tanto sensorial, que é uma coisa mais intuitiva mesmo, como tem um trabalho de pesquisa mesmo, de tentar entender de onde aquela música é, que significado ela tem, se o gênero pertence a alguma determinada região, que tem alguma característica em particular, se é de uma região rural, onde tem uma forma de viver específica, por que se canta daquele jeito. Enfim, eu tento buscar um
entender a maneira, por que se canta daquela maneira. A particularidade então, daquilo, do particular, a gente vai pro geral e vai e volta. Faz esse percurso de tentar entender o porquê que aquela música é daquele jeito. Então, isso é um exercício de antropologia. Eu já fazia essa antropologia informalmente, né, através da música. Né, que é um pouco o que a etnomusicologia faz. Só que eu sempre falava que eu fazia uma etnomusicologia prática. Porque eu não tinha o subsídio teórico, porque eu não tinha estudado isso, mas na prática, eu pegava um exemplo musical e dali eu ia buscando várias referências. Eu escutava outros exemplos musicais, ia buscando referências de pesquisadores que já tinham estudado aquele gênero, né, ou que já tinham analisado aqueles exemplos e ia buscando referências. A gente está falando sempre, não do mainstream, né? De músicas específicas, de regiões específicas, de tribos ou povos específicos, etc. Você consegue ver algum tipo de unidade nisso tudo? No sentido, porque se a gente pega, os índios são de alguma maneira oprimidos, né? Ou os ciganos de alguma maneira oprimidos, os palestinos de alguma maneira também oprimidos, os judeus também muito oprimidos por outra razão. Tem alguma coisa que isso faz sentido, ou eu estou só viajando aqui, eu tomei ayahuasca e estou viajando? Porque me parece assim Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que assim, no meu ponto de vista, acho que os mais oprimidos e os mais esquecidos são os indígenas, no meu ponto de vista. No Brasil são no Brasil, no Brasil, tá falando. Né? Na Europa talvez sejam os mais ciganos, esquecidos, os mais excluídos, os mais, né, que ninguém sequer lembra deles, né? E eu acho que os indígenas brasileiros talvez sejam um pouco mais respeitados no exterior, porque tem uma visão meio glamurosa, ainda romantizada, sobre os povos indígenas da floresta, tem um pouco isso, mas assim, se conhece muito pouco, né? Quer dizer, é uma visão romantizada, não se conhece quem eles são, os problemas que eles vivem, essa questão das terras, que é um problema seríssimo, que não se resolve nunca, né? Que é o mesmo problema que os ciganos e os imigrantes na Europa vivem, né? Os marroquinos, os argelinos, então são os albaneses. A gente está numa série para falar dos deslocados, de alguma maneira. São as pessoas que vivem nessas entre fronteiras, né? Que não tem... De alguma maneira sempre desterritorializados, né? Por alguma razão. Por alguma, ou por cada guerra, um pela sua... ou porque estão sem condições de viver no seu próprio país, por tragédias, existe né? uma maneira musical de se expressar em relação a isso? Quer dizer, um lamento de estar deslocado? Ou não é assim? Sim, há várias músicas. Várias músicas. Então, esse projeto que a gente fez, o mais recente do Mauaca, que se chama Inquilinos do Mundo, tenta apresentar canções que falam sobre isso, sobre essa desterritorialização, né? Quer dizer, é esse sentimento de estar entre fronteiras, de não pertencer, ou querer pertencer a algum lugar, ou ter saído de algum lugar e não poder estar mais ali, né? Ou de estar expatriado, ou estar vivendo numa situação de exílio sem querer estar. Quer dizer, é essa situação tensa e sempre muito angustiante. Embora às vezes até algumas músicas são alegres. Então, né? Elas têm, para compensar porque isso é muito interessante, principalmente na música cigana. Você pega às vezes uma música que a letra é tragicíssima e a música é alegre, né? Pra gente ela soa alegre, ela tem a tragicidade, está só na letra, né? Que a gente não entende. A gente não entende, né? E outras não, a música também tem uma melancolia trágica e a letra também é trágica. Tem ambos. E tem momentos que é de entretenimento deles, porque eles também têm momentos de alegria, que eles ficam em volta da fogueira e querem se divertir, porque ninguém é de ferro, né? E falam de amor, e falam de situações do cotidiano, da vida comum, enfim, também não falam o tempo inteiro de tragédias e morte e sofrimento. Mas assim, mas sempre tem lá no meio da letra, em algumas circunstâncias, se fala do estar em exílio, ou estar andando, né? Indo de um lado para o outro. Você também se sente um pouco assim?
Eu acho que sim, porque eu não me sinto localizada muito bem, em todos os sentidos, né? Porque eu sou de São Paulo, mas eu não... Que música que a gente tem em São Paulo? Também é difícil dizer que existe uma música de São Paulo. Também o tipo de música que eu faço não se encaixa em rótulo nenhum, né? Não é música popular, não é música instrumental, não é música erudita, não é música... não é nada, né? Assim, dentro dos rótulos... Não tem caixinha já pra colocar, existentes. Então a gente sempre fica em zonas intermediárias. Então é uma dificuldade quando as pessoas perguntam que música que você faz? Lá vem a pergunta. Meu Deus, eu tenho que tentar músicas de várias partes do mundo. Aí a pessoa já fica esperando a próxima pergunta. Aí fala world music também já entra num outro rótulo que também não é. Claro. Porque o world music já é uma coisa mais pop, que não é o que a gente faz e tal. Então assim, já vivo entre fronteiras também, né? No Pará, você tem uma profusão de músicas tradicionais incríveis, muito legais, que eu estava conversando lá com alguns músicos. Tem marujada, tem o próprio carimbó, tem um monte de coisa muito legal. Os gêneros que eu nem conhecia, vários músicos comentaram comigo. E é uma coisa que fica restrita a uns pequenos guias. Quer dizer, vai morrer? Não sei se vai ou não. Tem umas tentativas de tentar recuperar, outras ficam meio turistóides, assim e tal, o teu trabalho não é... Talvez não deixar morrer isso? Ou não é? Você entende não, assim desse jeito? A gente tenta trazer mas, assim, essas a música cigana... A gente tenta trazer... Por exemplo, quando a gente pega músicas brasileiras, a gente sempre coloca músicas brasileiras no meio dos nossos shows, sempre. Né? Então, por exemplo, peguei lá uma música do Norte de Goianinha que o Mário de Andrade recolheu durante a missão lá que ele fez. Que é uma música que estava lá registrada, anotada pelo Mário. É uma música que provavelmente, se a gente não cantasse, nunca ninguém ia saber que aquela música existiu. Registrou na década de 30. Então, a gente gosta de trazer algumas pérolas, digamos, esquecidas do repertório brasileiro e que foram coletadas por algum pesquisador. Então, quando eu trago músicas brasileiras, eu busco essas preciosidades, digamos assim. Não vou pegar a música que está tocando no rádio agora. Não precisa. Não tem a menor necessidade, evidentemente. Eu pego um cordel do Mestre Verdelinho, vou buscar referências menos conhecidas. Eu faço questão disso. Agora, o que a gente sente em Belém, que é onde eu estava agora no Pará, é que as pessoas ficam mal acostumadas com aquilo que a mídia coloca para elas. Elas não buscam as outras coisas que estão ali, pertinho delas, né? Então é uma pena isso, porque não é que assim, eu tenho que buscar, eu tenho que ir lá, buscar o pesquisador, não sei o quê, mas elas estão do lado, né? Então é uma pena isso, né? Você acha que não? Porque tem uma dificuldade mesmo de, acho que, eu não sei, tem gente que fala, isso é conspiratório, não é? Não sei se é conspiratório, mas acho que tem uma pressão da mídia mesmo, né? De você tocar aquilo o tempo inteiro, aí você se acomoda naquilo, né? Não sei até que ponto que é um comodismo de um lado e uma pressão do outro, não sei o ovo e a galinha aí, né? Se o cara se acomoda porque aquilo já vem pronto e se satisfaz, e ele acomoda e não quer mais nada, ou eu não sei exatamente o quão é comodismo e o quão é uma pressão do outro lado, eu não sei. O quão é tudo. Ou os dois, entendeu? Assim, o cara, tá bom, já gostei disso aqui, não quero mais nada, entendeu? É como música clássica que vem perdendo o público, né? Mas, por exemplo, eu conheci lá um senhor, um engenheiro civil lá, que falou, eu tenho 160 discos de música clássica lá. Acho que é uma exceção à regra, né? Quer dizer, o que faz esse senhor no meio daquela cidade que todo mundo só gostar de música clássica? Provavelmente ele teve uma oportunidade em algum momento de ouvir isso, gostou e se interessou em comprar outros discos e ouvir outro tipo de música. Quer dizer, abriu uma brecha, né? As músicas ciganas, elas têm um quê de brega. Eu percebo muito as músicas que a gente toca e que eu, nas minhas pesquisas... Vai bem em Belém. Elas iriam muito bem em Belém. E eu percebo que o repertório cigano é um repertório que faz as pessoas dançarem e traz uma comoção muito grande. Tem um ethos, tem um quê ali... Um pouco sensual. Não vem um pouco também com a imagem, né? Dos ciganos. Tem
uma certa breguice também. Tem isso. Né? Como tinha um grupo, esqueci agora o nome, como chamava aquele grupo espanhol? Gypsy Kings. Isso, exatamente. Que usava isso e fez um puta sucesso. Um flamenco essa coisa caliente, meio. Isso, exatamente. Totalmente. Misturou um pouco o espanhol com o flamenco. Aí os flamencos reclamam, porque acham que, né, deixou muito brega, não era bem assim, mas fez o papel, né? Acho que tem isso. Tem alguns estilos que se prestam mais a se popularizar, né? O flamenco e essa música cigana tem um pouco essa facilidade de entrar, se popularizar mais, né? E aí, quando se popularizam, os clássicos, os eruditos reclamam, né? Acabam se posicionando acima. Não é legal. Tá. É uma igual bobagem, livro, né? quando as pessoas começam a ler mais livros, mas eles não são muito... mas é uma porcaria. Não, devia estar lendo o outro. Isso é uma bobagem. Eu ainda não entendi muito bem o que as pessoas querem. Que elas leiam ou não leiam. Que ouçam ou não ouçam. Não, é ótimo que se popularize. Mais que bom. Né? Acho que tem mais que se popularizar, quanto mais, melhor, né? E aí se abre portas, né? Por exemplo, essa onda cigana se abriu muito com o Goran Bregović, né? Que é um músico, por causa do Kusturica, dos filmes do Kusturica. Por causa dele, muita gente foi ouvir música cigana, né? Até então, as pessoas não sentiam o menor interesse por esse tipo de repertório. Então, a música balcânica na Europa, nossa, hoje você vai e tem festivais e festivais que, assim, de 5, 6 dias, com 10 bandas tocando por noite, o pessoal dançando, 5, 6 palcos diferentes, mas muitos. Como música africana também teve um música momento. Africana, hoje eu não sei como tá, mas acho que caiu um direto. pouquinho. Mas antes era então, assim, tem os seus booms, é claro, tem os momentos. De mercado também. Claro, né? O mercado se aproveita disso e bomba a música o máximo que puder, né? Mas assim, que faz bem, normalmente acontece alguma coisa, um filme ou um determinado artista que populariza. E aí, na esteira disso, acontecem, né, outros artistas que se aproveitam da situação. E é normal, é natural que isso aconteça, né? E é bom, é saudável, né? Porque você abre espaço para outras pessoas, né? Que a world music, ela foi muito criticada e eu sempre faço porque pasteuriza, mas eu falo, abriu um caminho para muita gente, muitos artistas que jamais seriam conhecidos no universo. Fizeram uma ponta numa música, conseguiram que ficou famosa, espaço, e aí entendeu? E muitos países que jamais seriam sequer lembrados, citados, Camarões, Mali, entendeu? Hoje são lembrados por causa dos seus artistas, porque a World Music abriu espaço para isso. Quer dizer, bem ou mal, tudo bem, que é considerado países do terceiro mundo, países subdesenvolvidos, etc, etc, que o Lenine e o Gil reclamam e tudo mais, mas é uma possibilidade de você saber que essas pessoas existem, que elas fazem música bem, que elas têm um trabalho legal, que, sabe, e estão falando sobre suas próprias identidades, sobre suas histórias. Suas vivências. Agora, claro, tem uns mais pop, outros menos, uns mais ou menos, uns, né, que você gosta mais, outros menos, isso aí sempre vai ter, né, coisas mais legais, outras menos legais, mas você abriu espaço, né, que eu acho que isso que é importante, você abrir espaço para a diversidade, daí você escolhe o que você quer, se você quer o Amado Batista ou o africano, ou o cigano, enfim, mas é legal que você abra a possibilidade de você conhecer, né? E eu acho que a mídia, ela tende a querer sempre uma coisa só, né, ela fechar naquilo e simplificar, que é uma pena. As pessoas tendem a querer. Será que são as pessoas? Porque senão não ia funcionar. Porque, de novo, não existe uma conspiração mundial para fazer isso, né? É verdade. As pessoas preferem. Mas a diversidade, ela é muito mais rica em todos os sentidos, né? Se você tem mais coisas para vender, você vende mais coisas, né? Do que uma coisa só para ser vendida. Que se fosse isso, estaria acontecendo o processo com o teu grupo seria então o grupo número 1 do mundo. Tá certo? Não, teriam mais grupos fazendo mais músicas de vários lugares e estariam fazendo mais sucesso e mais vendendo outros tipos de músicas, cada um nas suas especificidades, né? Não só o meu grupo. Você acha que está se perdendo, não só aí de uma maneira geral, essa diversidade e essa riqueza? Não, eu acho que a gente está empobrecendo o nosso gosto musical. De uma maneira geral? Total. A gente está embotando totalmente, mundialmente falando. Quer dizer, claro, se compara Brasil com a Europa, que onde tem uma existência enorme de festivais de world music, eu já fiz essas contas, uma vez eu fiz um levantamento
aquele guia cultural do Edson Natali, há uns 7, 8 anos atrás, tinha mais ou menos 350 festivais de World Music. Isso há um tempo atrás. Hoje eu não sei quantos, mas são 350 festivais de World Music na Europa. Imagina o tanto de músicos que não circulam nesses festivais. Ou seja, é uma produção alta, sem contar Estados Unidos e outros países, né? E aí você olha aqui no Brasil, você tem, às vezes, um festival que acontece 1 ou 2 anos e acaba, de World Music. Quer dizer, falo músicos do mundo. Tá. Teve o Festival da Fortuna, uma época, que aconteceu durante uns anos e acabou. E eu participei de um festival feito pelo Jean-Yves Sunefili, que também acho que foi 1ª ou 2ª edição e acabou. Pesquisa povos, tribos, tradições, etc., muito diferentes. Portanto, sentimentos, às vezes diferentes, às vezes não, etc. E você deve ter formado, ou deve estar formando, ou já tem formado um sentimento de quem que somos nós, humanos, né? Como é que você sente isso? Quem que você acha que nós somos? A partir desses micro-universos que você pesquisa tão a fundo e tal. Eu acho que nós somos múltiplos. Acho que isso é a primeira coisa que me vem à cabeça. A gente não é uma coisa só, né? Primeira coisa, a gente saber, ter consciência disso. Isso acho que muda basicamente o referencial, que a gente tem uma multiplicidade de facetas, né? Ora eu sou a Magda antropóloga, ora eu sou a Magda musicista, ora eu sou a Magda mulher, ora eu sou a Magda administradora lá da minha produtora. Quer dizer, a gente é múltiplo nas nossas diversas funções. A gente é múltiplo quando viaja e se coloca, né, no lugar do outro, né, e tem que entender o que o outro pensa, né, como é que o outro vê o mundo, né. Quando eu estou cantando a música do outro também, eu tenho que pensar como o outro, tentar me colocar no lugar do outro. Então, nós somos múltiplos, cada um tem a sua multiplicidade de ser, né. Quando a gente perde isso, a gente está perdendo um monte, né, a gente está deixando de viver legal, né? Eu acho que se a gente se inteirasse um pouco melhor dessa multiplicidade de facetas de que o ser humano é composto, a gente seria mais, não sei se seria mais feliz, mas a gente seria mais completo e a gente conseguiria se entender melhor. O mundo seria mais pacífico, pelo menos. Se puder aceitar, a gente conviveria melhor. A gente conviveria melhor. Reconhecer o outro, o diferente, perceber as diferenças, respeitar um pouco melhor. Vamos dizer assim, né? Eu acho que falta isso, né? As pessoas entender, tá bom, você pensa diferente, ok, respeito, entendo e legal, né? Eu acho que falta um pouco isso. Se a gente percebesse melhor essa multiplicidade de pensamentos, de formas de ver o mundo, né? Eu acho que isso... Talvez seja isso que você esteja tentando falar. Eu acho que sim. No sentido mais assim, não, olha que legal a diversidade, mas por que a gente não se aceita? Será que não é isso? Não, com certeza. Essa questão, que eu nem gosto de usar a palavra tolerância, né? Mas eu acho que é a questão de entender o outro, né? Eu acho que é você perceber que o outro também tem algo a te ensinar, né? Mesmo que seja totalmente diferente daquilo que você acredita, das suas crenças, alguma coisa você vai aprender com o outro, né? Por mais diferente que ele seja, algo você vai aprender com aquela pessoa, né? Se abrir para isso, né? Você acabou escolhendo cantar os outros que são, de alguma maneira, perseguidos, de uma maneira geral, não é isso? De certa forma. Né? As tribos da África, os ciganos, de alguma maneira você resolveu dar voz a quem... Porque existe um outro que está sendo massacrado de alguma maneira, né? São pessoas que normalmente são pouco ouvidas, né? São pouco colocadas, né, na mídia, são meio ofuscadas, né? Elas não estão sendo realmente ouvidas, né? Agora, você é otimista nem todos, com a né? humanidade?
se eu sou otimista? Com a humanidade? Ora sim, ora não. O projeto. Ora sim, quando eu vejo esse problema na faixa de Gaza, eu sou extremamente pessimista. Acho que isso não vai se resolver nunca. Sou extremamente pessimista. Ou no Iraque, na Síria? Acho que é uma situação que não vai ter fim, né? Fico muito decepcionada com o ser humano, né? Com a situação, como as coisas são, né? Matar crianças, enfim, é uma coisa que é inconcebível, né? Mas a gente sempre quer ter esperanças, né? De que uma hora há que se ter, alguém há que tomar uma decisão ou mudar de ideia, ou, né? Mas assim, a gente, diante dos fatos, difícil. A gente fala, acho que não vai ter jeito, né? Porque quando parecia que ia se resolver, as coisas caem de novo, né? Então, às vezes os fatos são mais terríveis do que a esperança que a gente quer ter, né? E às vezes tem situações que até... Estava na Amazônia cheguei ontem, e eu vi o Brasil profundo lá, né? Eu fui para uma comunidade quilombola lá, no meio do nada, assim, que você anda 3 horas de lancha rápida, porque se fosse de barco era 8 horas, e as pessoas viviam muito bem lá, né, se autossustentam, têm uma vida confortável, umas casas de madeira arejadas, uma cachoeira ali no fundo, o rio na frente, as crianças nadando. Elas se alimentam do que elas têm ali em volta, têm os seus bichos, caçam, pescam. Elas estão vivendo bem. A gente fala, nossa, tão pobres, não estão vivendo bem. Quer dizer, para o nosso padrão, você pode falar, essas pessoas são pobres, são miseráveis. Elas não são pobres, miseráveis, elas estão muito bem lá. Elas estão vivendo bem. Não, então, mas eu vou usar isso. Então, eu acho que aquilo que a gente acha que não é legal, para elas está bem, elas estão felizes. Tinha uma senhora de 99 anos, com 40 bisnetos, já tinha perdido as contas de quantos netos ela tinha, feliz da vida, com um sorriso até aqui, uma senhora agradabilíssima, conversei com ela mais de meia hora. Fiquei tão feliz de conversar com aquela mulher, assim, deu uma alegria de ver. Mas você acha que a gente devia voltar para o estágio? Não acho que a gente tem que voltar. Falei que acho que tem pessoas... Não, não que a gente tem que voltar, mas existem pessoas que vivem bem sem tudo aquilo que a gente acha que precisa ser bom para se viver bem. Claro. Né? Quer dizer, elas estão bem lá e a gente fica achando que elas precisam ter algo para viver mais, para viver melhor. E mas elas estão vivendo assunto, bem, quer né? Dizer, você não saber reconhecer a diferença. Quer dizer, a gente fica, não, precisa melhorar, precisa pôr isso, precisa pôr aquilo, precisa fazer não sei o quê, não sei o quê. Elas estão bem daquele jeito, elas vivem bem ali, elas têm a terra delas, elas têm tudo que elas precisam, elas estão felizes ali do jeito que é, não tem que mexer, do jeito que elas... Se elas quiserem, acho que elas vão tomar alguma atitude, vão para a cidade, vão fazer o que elas querem, mas do jeito que tá bem. Para que mexer naquilo, né? Então, assim, quando você acha que você está indo numa comunidade miserável, você está numa comunidade muito legal. E eu fiquei muito feliz de ver que nesse Brasil que a gente fala, miséria, não sei o quê, estava tudo bem. E eu fiquei muito feliz de ver isso. Fiquei realmente esperançosa com a humanidade. Então, estou falando que a gente acha coisas legais, né? Acho muito legal. Tá bom, Magda. Muito obrigado. Obrigada a você. Por ter falado sobre um pouco de tudo da tua experiência, etc. Que eu acho que é muito importante a tua sensibilidade em relação a tudo isso. Obrigado. Obrigada a você. O papo foi ótimo. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.